Tô fazendo aqui o teste, é a primeira vez que eu tô fazendo, esse tipo de live aqui no YouTube, e eu espero que vocês um pouquinho a Bíblia e fazendo isso mesmo, né, lendo a Bíblia juntos, comentando aquilo que o Espírito for ministrando no nosso coração. Então, a gente vai ler hoje Salmo 109. Nós estamos no plano de leitura bíblico, né, e esse plano de leitura é em Salmos. Então a gente está há 2 meses, né, mais ou menos, lendo esse livro, lendo o livro de Salmos, e aí eu estou lendo hoje o Salmo 109. Abram aí a sua Bíblia e vamos ler. Salmo 109, o primeiro diz assim: ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado. Enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras ao meu respeito, eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivos. Retribui meu amor com acusações, mesmo quando oro por eles. Isso aqui é um ponto, né? Eu gosto sempre de estar nos versículos que me saltam, eu grifo, porque às vezes Deus ele fala alguma coisa sobre esses versículos comigo. Então essa parte aqui, ó, versículo 4: retribui meu amor com acusações, mesmo quando oro por eles. Interessante que Jesus, ele fala que a gente precisa, né, amar os inimigos. E é um desafio muito grande para nós, né? Amar os nossos inimigos, porque é, quem nos fez mal é muito mais difícil a gente retribuir com amor. Porém, eu sempre penso que nós fizemos mal para Deus e sempre estamos fazendo com os nossos pecados. E mesmo assim, Deus ele nos perdoa. Então, é muito do que a Bíblia fala sobre quem muito foi perdoado, muito vai amar. Então, ele diz aqui, né? Retribui o meu amor com acusações, mesmo quando eu oro por eles. E ele completa dizendo assim, ó: pagam meu bem com o mal e o amor com o ódio. E isso acontece, né, com a gente. Que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado, considerem pecado suas orações. Que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar. Esse é um salmo de Davi. Observa como Davi está escrevendo aqui, né? Observa como Davi está compartilhando o seu coração. O que eu acho interessante nos salmos é justamente isso. É que Davi, ele compartilha o coração dele de uma forma muito honesta, e ele é muito vulnerável, né? Ele não esconde aquilo que está dentro dele. Ele escreve realmente aquilo que muitas vezes para a gente seria muito ruim, muito difícil a gente falar sobre isso, né? Falar algo que é no coração da gente, tipo assim, Senhor, que você não ouça as orações dele, que você não faça isso, né? Que você retribua ele da mesma forma que ele fez por mim. E eu vejo isso aqui, um coração vulnerável muito de Davi diante de Deus, né? E eu penso que esse tipo de coração que Deus ele deseja de nós também, que a gente seja vulnerável ao ponto de não vir para ele, né, com máscaras, mas que a gente venha com o coração aberto mesmo, escancarado, revelando quem nós somos, e assim Deus ele vai tratando e trabalhando dentro de nós. Vamos continuar lendo, gente. Esse é o Lendo a Bíblia, e a gente vai estar fazendo isso, né? Tipo, ler a Bíblia mesmo, junto com vocês aqui, e E aí, aos poucos, eu vou comentando alguma coisa e tal, mas é isso. Estamos lendo aqui o Salmo 109. Que sua vida seja curta, versículo 8, e o outro ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos, e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo, como um mendigo, e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens, e estranhos levem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram. Caraca, pesado, né?
Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados dos seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa. Que o seu nome seja de todo esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar, agora que ele bebe, como os alimentos saborosos que come. Mas essas maldições se tornem castigo do Senhor para os meus acusadores, para os que falam mal de mim. Trata-me bem, por causa do teu nome. Livra-me, porque és. A gente é o bem certo, mas a gente vai procurar. Eu sempre gosto de usar a Filament, mas vamos abrir então em Salmo 109 para ver o que tem para a gente entender mais por que Davi está falando para fazer isso também no meu devocional, pede proteção e questionamento de Davi, né? E em seus atos de bondade e de piedade, o salmista só deparou com oposição obstinada e expressão de ódio. Gente, a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente tá fazendo atos de bondades e tal, tudinho, e parece que as coisas se voltam ao contrário, né? As pessoas, elas... às vezes a gente espera a retribuição das pessoas, né? A verdade é essa. Que elas vão agir da mesma forma que a gente agiu com elas, e nem sempre isso vai acontecer. Eu penso que na maioria das vezes as pessoas não vão retribuir da mesma forma que a gente retribuiu. Porém, isso não quer dizer que a gente deva não ser esse tipo de pessoa, né? Que a gente não deva ser generoso ou externar a nossa bondade porque as pessoas não estão nos retribuindo. A verdade é que a gente não deve fazer nada esperando em troca, né? Com a mão e esperando que a outra faça a mesma coisa. E são seus discípulos, eles seriam perseguidos, eles seriam levados para tribunais, eles seriam acusados e seriam até mortos, né? Por causa do evangelho. Então, a gente não tem nenhuma bondade em nós, tudo que temos em nós é por causa do Senhor, porque Ele é bom, e é por isso que a gente também é bom, porque Ele mora em nós, aí a gente faz atos de bondade, mas a nossa recompensa não está aqui, não está nas pessoas. A nossa resposta, ele diz assim, é possível que essas palavras dos acusadores do salmista, o hebraico não deixam atados juntos com criminosos, ou tinham seus bens confiscados. E ao que parece, o perverso em questão ocupa um lugar de liderança. E aí, Senhor soberano, trata-me bem, teu nome, livra-me. Eu sempre gosto de grifar. Então ele diz assim, ó, quanto a mim, ó Senhor, trata-me bem, por causa do teu nome. Livra-me, porque tu é fiel e bom. Aí diz assim, ó, pois eu sou pobre e necessitado e meu coração está ferido. Ele tá falando, eu sempre gosto de Davi, porque eu vejo os Salmos, ele mostrando questionamento, mostrando a dificuldade, o problema, mas ele sempre voltando para o Senhor. Eu acho que essa é a chave, gente. Por um coração que entendeu que para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos, não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me veem, balançam a cabeça ainda. Aí diz assim, gente, é isso aqui, o Senhor, meu Deus, salva-me. Então, daquilo que ele já tinha falado, ele diz assim, ó, esse é o caminho que a gente precisa trilhar, né, na verdade. Deseja, porque isso fala disso, a gente conta tudo para essa pessoa. Porque a gente sabe que ali vai ter uma mão amiga, ali vai ter uma palavra de conforto, ali vai ter alguém que vai poder ajudar, Deus é testemunho, pois eles, é, versículo 26, ajuda-me, Senhor, meu Deus, salva-me por causa do teu nome. Reconheçam que isso veio de ti, que tu me o fizeste do teu nome. Reconheçam que isso veio de ti, que tu me o fizeste, Senhor. Que importa, continuarei a me alegrar. Gente, fala de um coração que entendeu que tudo que ele precisa está no Senhor. É por isso que ele escreveu o Salmo 3, né? O Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. E mesmo assim, diante dessa confusão toda aqui, desse problema aqui, que aos nossos olhos assim, se a gente estivesse passando no lugar de Davi, seria muito difícil, ele ainda tinha uma esperança naquele que pode resolver todas as coisas. Então, deixa eu te perguntar, a quem você está recorrendo?
A quem você está levando seu lamento? A quem você está levando sua frustração? A quem você está... Deus bom, né? É um Deus que nos ama. Ele continua aqui, ó. Quando me atacares, serão envergonhados, mas eu, quando me atacares, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei. É algo que eu preciso lembrar de ter um coração. Louvarei seu nome diante de todos, pois ele está junto aos necessitados. Glória a Deus por isso, né? Salmo maravilhoso. É um salmo desafiador, né? É um salmo, o coração de Davi. E tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, mas também vemos um coração que confiava em Deus e dava graças ao Senhor. Então é isso, gente. É isso, meus amigos. Espero ter... Você que ficou aí e está assistindo agora também, gravado. Salmo 109, espero que tenha abençoado você de alguma forma. Eu queria ouvir vocês nos comentários, eu queria ter uma troca aí. Eu quero ouvir também daquilo que vocês entenderam.